Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Como vocês estão? Tudo bem? Eu sou Paulo Ribeiro e hoje vou trazer um assunto bastante polêmico para conversar com vocês a respeito de submissão. Qual que é o significado da palavra submissão? O que você entende por submissão? Pois é, né? Hoje em dia esse termo está bastante perdido, né? E esse é o assunto que nós vamos conversar hoje. Principalmente sobre a palavra que diz: esposas, sejam submissas a seu marido. E aí, será que as esposas precisam ser? Não precisam mais? Até onde elas devem ser? Aonde que quebra isso? Onde não precisa mais ser? É um assunto que talvez tenha sido esquecido, né? E qual o significado da palavra submissão? Hoje em dia a palavra submissão é uma palavra muito pesada, né? É uma palavra que as pessoas hoje têm a compreensão da palavra submissão como inferior, né? Ou submisso, aquele que tudo aguenta, aquele que tudo suporta, ou aquela que tudo aguenta, aquela que tudo suporta, né? E cada vez vai sendo mais ofendida, cada vez mais oprimida e sempre sendo submissa, né? E daí como vamos ficar, né? E para nós conversarmos sobre isso, eu vou trazer algumas passagens para que a gente comece a ter uma referência, né? Na Bíblia de submissão. Então, lá nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, no versículo 29, Pedro e os outros apóstolos responderam assim: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Ou seja, se submeter às ordens de Deus. Lá em Efésios 5, 21, diz assim também: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Novamente, submissão, né? E durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu oração e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Lá em Hebreus 5, 7. Então, para você ver que o termo submissão, ele não vem só para a mulher, né? E é algo que eu vejo no meio que eu estou hoje, trabalhando com casais, né? Eu vejo que está cada vez mais, vem muito esse termo. Minha esposa não me ouve, minha esposa não é submissa, minha esposa não quer fazer as coisas que eu peço, que eu oriento. Só que nós temos que entender que a palavra submissão diz que alguém tem uma missão e ela orienta nesta missão, né? E se o homem, se ele está perdido, se ele não sabe qual é a missão dele, como que a mulher vai saber qual que é a submissão dela? No que ela deve orientar, no que ela deve ajudar ele? É o que nós encontramos hoje em dia, né? Homens cada vez mais perdidos, sem saber qual que é a sua verdadeira missão, muitas vezes com crise de identidade, crise de existência, não sabe quem é, não sabe para que veio, para que nasceu, né? Cada vez mais perdidos. E daí nós encontramos todo esse caos nas famílias destruídas, esposas muitas vezes amarguradas, deprimidas, ou muitas vezes esposas tomando a posição dos seus maridos, porque muitas vezes esses homens não se posicionam, não tomam o seu lugar, não entendem qual é a sua missão, abrem espaço, essas mulheres precisando que essas tarefas, que essa missão seja executada na vida delas, elas tomam a rédea da vida e começam a ser, de certa forma, o homem da casa, né? E crianças cada vez mais perdidas, sem entender qual é o papel do pai, qual é o papel da mãe, cada vez mais perdidos, muitas vezes abandonados dentro da própria casa, com o pai e com a mãe, mas largados de lado, né? E o que o termo de submissão nos traz bastante aqui, principalmente em Hebreus 5, 27, está dizendo que Cristo constantemente
ele orava ao Pai, porque ele sabia que era o único que poderia o livrar da morte. E ele diz que é sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Então, se em algum momento nós pensarmos que a palavra submissão quer dizer inferior, nós estamos dizendo que Cristo era inferior a Deus. E não é isso que nós encontramos em todas as Escrituras. A Escritura diz que Cristo e Deus, eles eram um só, junto com o Espírito Santo. Ele tem a mesma importância perante a Trindade. Então, a mulher sendo submissa ao seu marido, de forma alguma ela é inferior ao marido. Ela simplesmente vai auxiliar ele em uma missão dada por Deus. Deus vai dar uma missão para este homem tem um propósito na sua vida, onde Deus normalmente vai orientá-lo. E ela vai auxiliar este homem para que juntos alcancem esta missão que Deus nos dá. A primeira missão que Deus nos dá é a missão da família. Paulo diz: melhor é que não se casem, mas se vocês não resistirem os pecados da carne, os desejos da carne, pecados não, os desejos da carne, é melhor que assim então casem para que não caiam em pecado, certo? Então, a partir do momento que você se casa, o seu primeiro ministério já é a sua esposa. Todo o seu compromisso é com a sua esposa, pois perante Deus, ela é filha de Deus. E você deve ter todo este cuidado com uma filha de Deus. Deus diz que para aquele que é muito é dado, muito será cobrado. E perante Deus, no dia do julgamento, com certeza você vai ter que responder pela vida desta mulher. Então, para Deus, homem e mulher têm seus mesmos valores, eles perante Deus são iguais, cada um com as suas missões, cada um com as suas tarefas, onde Deus vai nos deixar. E eu quero trazer uma palavra aqui, principalmente para os homens. Eu trago algumas palavras para as mulheres. Mulheres também podem aprender com esses vídeos, só que o meu foco principal é a respeito dos homens. Eu vou trabalhar com homens. Eu preciso passar essa mensagem para vocês. Eu preciso saber que vocês estão entendendo e aprendendo com isso. E eu vou trazer aqui a leitura de Efésios 5. Tá? E nós vamos entender qual que é o compromisso do homem com suas esposas. O lar cristão, marido e mulher. Efésios 5, 22. As mulheres sejam submissas a seus próprios maridos, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seus maridos. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar as suas mulheres como seus próprios corpos. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros de um só corpo. Eis porque deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um por si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. Então aqui nós podemos ver que já
fica algumas missões que o homem deve ter com sua esposa. Primeira coisa, diz aqui que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos, mas o marido ele deve ser cuidadoso da sua esposa. E uma das palavras que me traz aqui, que me pesa muito para que o homem ele comece a se posicionar realmente no lugar onde Deus planejou para ele, é essa palavra, essa passagem aqui lá em 25, no versículo 25, 5:25 diz: Maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. 26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, um dos principais papéis do homem para sua esposa é ele estudar a palavra, buscar Deus em oração, em jejum, buscando a sua santificação, buscando sua intimidade com Deus, para que ele tenha a instrução da palavra, para que ele possa instruir sua esposa em palavra. Está dizendo que Deus lavou a sua esposa por meio da palavra. Ou seja, a igreja, Deus, Cristo sempre deixou a palavra para nós. E o homem deve sempre instruir sua esposa por meio da palavra de Deus, certo? Por hoje eu vou deixar isso daqui para vocês pensarem, refletirem. Se quiserem estudar sobre o assunto também, eu desejo a todos vocês uma boa noite e fiquem com Deus.